No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje é especial. Fala sobre esse dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. Nessa edição, a gente vai falar sobre a ação sindical em defesa da população LGBTQIA+, o evento que vai reunir movimentos no Rio de Janeiro e também a origem da data. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Bom, o Jornal da CUT começa hoje, então, aliás, vai falar, nessa edição inteira aqui sobre o orgulho LGBTQIA+, 28 de junho, dia do orgulho. Para marcar esse dia, essa data, a CUT e diversos movimentos que defendem a causa participam de um encontro chamado Quinto Be Yourself, lá no Rio de Janeiro, que acontece dessa sexta-feira até o domingo, dias 28, 29 e 30. Nesse evento vão ser debatidas questões como saúde mental, crescimento da violência, prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, acolhimento a gays, lésbicas, travestis e transexuais. A participação da CUT, além de representar o Conselho Nacional LGBTQIA+, onde a central tem assento, tem como objetivo tratar a questão do trabalho decente para as pessoas dessa comunidade, além de debater a questão indígena e racial. O Valmir Siqueira, que é secretário nacional de políticas LGBTQIA+, da CUT, reforça que esse evento vai ser uma grande oportunidade para se falar em elaboração de políticas públicas e combate à violência contra a população LGBTQIA+, que tem crescido no Brasil. Ele diz: o objetivo e a expectativa da CUT é que se crie um conselho pensando na violência no mercado de trabalho, que se trate da vida das pessoas dessa comunidade, principalmente aquelas que não têm amparo social, que precisam de acolhimento das pessoas e que não têm local para viver devido ao desamparo da família. A falta de oportunidades a qual Valmir se refere é pior para travestis e transexuais, que além de serem as principais vítimas da violência em decorrência de sua identidade de gênero, estão fora dos postos de trabalho, como apontam os dados levantados pelo Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+, feito em 51 empresas, onde 61% delas disseram empregar pessoas transexuais. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais, a ANTA, aponta que 90% dessa população tem a prostituição como fonte de renda e alternativa de sobrevivência. O Valmir Siqueira disse o seguinte: a gente sabe que a comunidade trans, tanto masculina como feminina, pessoas lésbicas, gays, mais afeminados, essas pessoas negras também, LGBTQIA+, são as que mais sofrem na hora de procurar um emprego. A gente falou sobre violência. Há mais de 14 anos, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Segundo o monitoramento de assassinatos trans, o TMM, na sigla em inglês, em 2023, foram contabilizados mundialmente 321 assassinatos. O Brasil concentrou pelo menos 100 dessas ocorrências. A violência contra a comunidade trans, chamada de transfetas, como em agressões físicas e verbais, mas também se constitui por meio da exclusão dessa comunidade de políticas públicas e do próprio mercado de trabalho. Isso é uma violência. Agora a gente fala também sobre o significado do Dia do Orgulho, como é que surgiu? Você já deve ter ouvido falar sobre a revolta de Stonewall, não é? O Dia Internacional do Orgulho Gay, hoje chamado Dia Internacional de Orgulho do Orgulho LGBTQIA+, na sigla aí é lésbicas, gays, bissexuais, trans, queers, intersexos, assexuais e demais orientações e entidades aí, representada pelo símbolo mais. Essa data é comemorada anualmente em 28 de junho em todo o planeta. A origem da data, portanto, é a chamada revolta de Stonewall, um levante que ocorreu lá em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 28 de junho de 1969. Naquela época, batidas policiais em bares gays na região de Manhattan eram violentas. Policiais ameaçavam e espancavam funcionários e clientes, mas naquele dia especificamente, o público gay resolveu dar um basta. Resolveu falar chega. Reagiu com protestos que duraram dias, resultando em uma rebelião que ajudou a desencadear o movimento atual pelos direitos civis LGBTQIA+. A gente recomenda, inclusive, não vou falar em leitura, mas eu vou falar aqui em assistir documentários. Você pode ir em qualquer plataforma dessas que tem aí de streaming, é só colocar lá Stonewall, que vai te dar documentários. Enfim, no próprio YouTube tem vários documentários que mostram o que foi essa revolta de Stonewall. Para ouvir também tem um disco do Renato Russo, o
Stonewall Celebration, que é lá dos anos 90, também se você quiser ouvir as músicas, elas são muito boas. Bom, foi a partir desse acontecimento, né, que foram organizados vários protestos em favor dos direitos dos homossexuais por diversas cidades lá dos Estados Unidos e também pelo mundo. O Dia Internacional do Orgulho reforça que todos devem ser orgulhados de sua sexualidade, sua orientação sexual e não sentir vergonha por ser quem se é. Independentemente da orientação sexual ou de gênero de uma pessoa, o importante é respeitar essa pessoa como um ser humano com todos os seus direitos garantidos. Ainda nessa edição a gente fala sobre a atuação sindical, né? A CUT atua de forma efetiva por meio de seus sindicatos na defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Até 2019, por exemplo, já eram mais de 700 acordos firmados por sindicatos em todo o país que incluíram cláusulas nas pautas de negociações, né? Ou seja, levaram para as mesas de negociações com os patrões cláusulas específicas sobre diversidade. Para que existam avanços reais, é bom a gente dizer, a luta por direitos individuais, como a livre expressão e orientação sexual, tem que estar articulada com a luta por direitos trabalhistas. E para a CUT é fundamental ter essa conexão, né? É, na verdade, parte da luta de classes. A população LGBTQIA+, para ter orgulho pleno de verdade, precisa ter consciência. É uma questão de pertencimento, né? Precisa ter consciência de que faz parte da classe trabalhadora, tem que ter orgulho de ser trabalhador, que ajuda a construir as riquezas desse país. Por isso, a atuação sindical na defesa dos direitos para essa população tem se intensificado por meio dessas negociações, incluindo nas pautas o combate à discriminação, contra a violência, por igualdade de oportunidades e salários e até políticas específicas para a contratação de pessoas trans. Uma outra questão que a gente tem que ter em mente é a seguinte: primeiro, a gente teve um governo, vamos aqui contextualizar, um governo durante 4 anos que perseguiu, um governo fascista, conservador, que perseguiu e atacou a população LGBTQIA+. A virada veio, claro, com a eleição de um governo popular, Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive com a volta do Conselhão. Teve uma reunião nessa quinta-feira, inclusive, do Conselhão, né, que funciona para que políticas públicas sejam colocadas em prática em várias áreas. E para a população LGBTQIA+, isso é fundamental. Mas o ponto é que não é só o governo, o Estado, né? Não são só ações do governo e do Estado que tem que ser feitas, né? Que tem que existir. É preciso o papel da sociedade também. A sociedade tem um papel fundamental nisso. Ou seja, o governo tem que atuar, mas a gente precisa avançar muito no quê? No debate com a sociedade, em especial a classe trabalhadora, sobre a população LGBTQIA+. Não é um problema que o governo vai resolver se não houver avanço, uma concepção de sociedade justa, inclusive igualitária. Ou seja, não tem nenhum tipo de avanço se a sociedade em si não se movimentar para que o preconceito, para que a violência, para que todas essas coisas negativas realmente sejam superadas, para que elas acabem. Não vai ter respeito enquanto houver qualquer traço de violência e discriminação, não somente a população LGBTQIA+, mas também outros segmentos minorizados, como a população negra, as mulheres, os indígenas, quilombolas. E aí a gente fala sobre orgulho, né? O principal objetivo das lutas e também dos sonhos de cada um é que a sociedade não enxergue a orientação sexual ou de gênero como fator predeterminante do indivíduo ou que classifica as pessoas a partir dessas características. E o futuro, ainda que a passos lentos, acaba caminhando para isso. O principal objetivo das lutas e também dos sonhos de cada um é que a sociedade não enxergue a orientação sexual ou de gênero como um fator predeterminante do indivíduo ou que classifica as pessoas a partir dessa característica, né? Enxergar primeiro a orientação sexual da pessoa antes de mais nada. Acima de tudo é o ser humano, não é? Acima de tudo somos seres humanos e é assim que devemos ser vistos. O futuro, ainda que a passos lentos, caminha para isso, né? Quem diz isso é o próprio Valmir Siqueira, que é o secretário de Políticas LGBTQIA+, da CUT. Ele fala o seguinte, que paralelamente às políticas governamentais, às políticas públicas de garantia de direitos que estamos reconquistando, temos o começo de uma mudança de olhar da sociedade para caminharmos para uma situação em que a orientação sexual da pessoa não seja o fator de classificação do ser humano. Temos que ter em mente o olhar para essas pessoas pelo seu caráter, pelos seus valores humanos e não pela sexualidade. É inegável que a gente tem uma nova geração com um olhar mais aberto, menos preconceituoso, apesar da violência que a gente vive ainda, né? E essa nova geração tem semeado uma mudança de paradigmas,
né? De acordo com uma pesquisa do Instituto Gallup, a maioria dos jovens da chamada geração Z, que são aqueles nascidos entre 1997 e 2002, são LGBTQIA+. Essa mesma pesquisa aponta que a característica principal dessa geração é uma maior segurança em expressar sua sexualidade, além de entender e conviver com as demais sem guardar preconceitos. Já na geração Millennium, que são aqueles nascidos entre 1981 e 1996, o número cai para 9,1%, e nas gerações mais antigas para apenas 2%. São gerações que conviveram ainda mais com preconceito, que enfrentam muito mais dificuldade, inclusive, para internamente, conscientemente assumirem aquilo que elas são, para elas se entenderem da maneira que elas realmente são. O Jornal do Acult fica aqui, com orgulho. LGBTQIA+, a gente se fala na próxima edição. Até lá!